Os números da tragédia aqui em Petrópolis não param de crescer. Hoje foi confirmada a 28ª morte. Nós estamos aqui no bairro Independência, na entrada do bairro, onde 9 dessas 28 pessoas morreram. Hoje o RJ vai falar sobre a situação dos bairros mais castigados, sobre as buscas por outras vítimas. Pelo menos 4 pessoas ainda estão desaparecidas. Vamos falar também dos transtornos que a população ainda enfrenta quase 72 horas depois do início do temporal. E você vai ver também que bandidos tentam assaltar banco no centro de Campos. Durante a manhã, a polícia fez buscas para tentar achar os criminosos. Uma grande operação, um grande cerco foi montado. O governo do estado volta a pagar fornecedores depois que o STF suspendeu a lei dos royalties. A falta de médicos na UPA de Cabo Frio durante a madrugada, pacientes ficaram sem atendimento de urgência. O quadro de profissionais está bem abaixo do necessário. E hoje tem desafio internacional de futsal em Cabo Frio, Brasil e Venezuela. O novo técnico da seleção vai estar ao vivo aqui com a gente no RJ. E hoje começou o outono. A nova estação promete temperaturas mais amenas e menos chuva também. 20 de março de 2013, o RJ Inter TV primeira edição chega agora para você. Uma boa tarde, obrigada por escolher o RJ. Agora 12h03, subiu para 28 o número de mortes provocadas pela chuva em Petrópolis. A notícia chegou há pouco, bem no fim da manhã, e esse número trágico ainda pode subir. Os bombeiros estão procurando 4 pessoas que estão desaparecidas. O Antônio Coelho está ao vivo em Petrópolis, no bairro Alto Independência, bastante atingido pelo temporal e onde também 8 pessoas morreram soterradas. Vamos conversar com ele agora. Oi, Antônio, muito boa tarde para você. Como que está a situação aí no bairro Alto Independência, no ponto que você está? Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos que assistem o nosso RJ. Olha só, a situação aqui, antes deixa eu explicar, nós estamos bem na entrada do bairro Independência, porque a gente estava prevista, a nossa entrada estava prevista lá do local onde tudo aconteceu, só que houve mais escorregamento de terra nessa noite, então a Defesa Civil orientou a gente a não ficar lá, porque a gente poderia estar em risco também, assim como os moradores que vêm sendo retirados. Então nós estamos aqui na entrada, o que a gente consegue ver daqui nesse momento é uma movimentação muito intensa de veículos da Defesa Civil, dos bombeiros, autoridades, máquinas, a todo momento, gente que ainda está fazendo a retirada de terra lá e também muita gente que vai passando da Cruz Vermelha para prestar apoio e tentar convencer as pessoas que ainda insistem em ficar em área de risco. Hoje, ao longo do RJ, a gente vai explicar qual é esse perigo, o que está acontecendo no solo. E você falou agora há pouco, Ana, que 8 pessoas morreram aqui desse bairro, como a 28ª pessoa foi confirmada agora há pouquinho. Na verdade, 9 pessoas moradoras aqui do Independência morreram. Essa 9ª pessoa foi a Drucilane Luminato. Ela tinha 31 anos, estava internada na UTI do Hospital Santa Teresa e ela é a 28ª pessoa a morrer por conta dessa tragédia. Era moradora aqui do Alto Independência. O marido dela continua internado aqui lá no Hospital Santa Teresa, também na UTI, marido da Drucilane, que infelizmente veio a morrer hoje. A gente está aqui com uma moradora, chega para cá, dona Madalena, por favor. Muito boa tarde, a moradora aqui do bairro Independência. Vou pedir para a senhora contar qual é a situação aqui para dentro, para os nossos telespectadores, o que está acontecendo no seu bairro? Bem, eu moro no campo de Serrinha, tá? Onde teve deslizamento que veio da rua de cima, que do lado do Parque Clemeli, que sai no Cemere. A avalanche veio com toda a força, arrastando um dos bares, que chama-se Pinheiros Bar, tampando o bar da entrada do Serrinha. Nós ficamos alhados, entendeu? Desde domingo, sem luz, sem ônibus, sem nada. Então, alguns moradores saíram, estão realmente no CIEP. Mas é só do prédio Rosa, que está com uma rachadura de cima e embaixo e estão com medo de ficar. Aí dá perigo, a senhora percebe o perigo? Percebe, todo mundo percebeu isso aí, então os moradores dali saiu, estão no CIEP. Os moradores da segunda vila ainda se encontram em casa. Por quê? Nós estamos pensando em sair, mas a gente está esperando realmente a Defesa Civil lá verificar o morro de fora a fora, porque boato corre, diz que tem risco realmente.
Se um morro... Deixa eu só interromper a senhora, que a gente tem que mostrar uma reportagem agora. Isso não é boato não, tá? Isso é verdade mesmo, o perigo existe. A Defesa Civil orienta as pessoas a saírem. A Maria Valente hoje acompanhou as buscas por pessoas que estão desaparecidas, buscas que estão concentradas em outro ponto aqui da cidade, no bairro Quitandinha, Rua Espírito Santo. Vamos ver. O número de desaparecidos, segundo a Defesa Civil do Estado, é de 4 pessoas. E todas estariam aqui, no deslizamento da Rua Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros se baseia nas informações dos moradores, que conheciam as pessoas que estavam nas casas soterradas. Tem umas 4 pessoas aí que a gente estava, inclusive, estávamos procurando ontem, né? Faltavam 2 garotos. E uma senhora, que é a mãe das 2 crianças, nós achamos ontem, e o irmão dela. Mas nós estamos achando que eles estão lá embaixo, que nós achamos as crianças descendo já na pista lá para o Rio. 250 bombeiros vindos de todo o estado continuam em Petrópolis. E o secretário de Defesa Civil acredita que as buscas podem ser encerradas hoje. Nós temos essa expectativa, estamos todos mobilizados, com muito foco na operação. Entretanto, é difícil afirmar que vamos conseguir, porque a dinâmica do evento... temos que considerar que os corpos podem ter sido levados pela força dessa massa de lama, da força das águas, podem ter sido levados para locais mais distantes. A preocupação agora é com as famílias que moram nas áreas de risco. Em Petrópolis, há 15 mil construções irregulares, principalmente nas encostas. As construções que fizeram em cima é que fez com que nós ficássemos em área de risco. O poder público diz que manda verba para ajudar a gente, mas não chega nada da gente. O prefeito de Petrópolis diz que as verbas dos programas do governo federal não chegaram. Ele não tem dúvidas. A única solução é a remoção das famílias para áreas seguras. Tem áreas que você tem um grau de risco baixo, que se você fizer algumas intervenções tipo obras, de alguma maneira você pode garantir segurança para essas famílias. Agora tem alto risco que não tem saída, você tem que fazer remoção, isso não tem como fugir. A Defesa Civil do Estado espera instalar em 20 dias as unidades de proteção comunitária. Em Petrópolis, elas vão ficar em 10 bairros que apresentam maior risco geológico. O grande trabalho que tem que ser feito a partir de agora é o de organização das comunidades, preparação das comunidades, para que elas sejam capazes de reagir proativamente. Segundo a Prefeitura, muitas famílias que estavam nos abrigos já estão voltando para casa, porque o tempo melhorou. De domingo até agora, a Defesa Civil recebeu 600 chamados e já fez 130 vistorias. A maioria das casas não aconteceram nada, a gente já tem essa noção, né, daquelas que foram atingidas, que a gente está fazendo as vistorias. Olha, para quem ainda está nas áreas de risco, a preocupação é muito grande. As autoridades, eu preciso reforçar isso, as autoridades pedem que todo mundo saia de casa. Tem gente que está respeitando esse pedido, é o que a gente mostra agora. Mesmo sem chuva na noite dessa terça-feira, a família de Paulo foi prudente. Deixou o imóvel com medo de que uma nova chuva forte atinja a região serrana. Não é a primeira vez e eu não vou esperar que aconteça pior. Não vou mesmo, vou sair com a minha família e tocar a vida para frente. Quem resolve sair vem para abrigos como este. São 27 na cidade. Natália veio para cá com a sobrinha. Resolveu deixar tudo para trás depois que um morro desabou e bloqueou a rua dela. Tem que pensar na vida, não na casa. A casa nós constrói depois, né? O pintor Marco Aurélio também veio para o abrigo. Ele conseguiu salvar a família, mas perdeu a casa. Começou a cair a primeira pedra, depois caiu a segunda. Foi a conta de eu pegar minhas crianças, descer para papo de 1 minuto a casa descer inteira. A gente está aqui com o seu Johannes Stein, ele é geólogo, ele entende da situação do solo, ele estudou e ele vai poder explicar agora claramente, né, seu Johannes? Boa tarde para o senhor. O que está acontecendo com o solo da cidade? Qual é a situação nesse momento? A situação nesse momento é de alto risco, risco iminente de desabamento de mais solo, se vier mais uma chuva, mais um dia, mais uma noite, que as pessoas não devem ficar nas áreas de risco. A Defesa Civil já está fazendo um trabalho que tem que fazer mesmo e o prefeito, pelo que entendi, também não tem verba no momento para tocar obras. Mas a necessidade é de fazer obras de contenção nessas áreas de risco ou retirar das pessoas, definitivamente colocá-las em lugar mais seguro.
Existe um programa aí do Estado do Rio de Janeiro, que é o DRM, Departamento de Recursos Minerais, ou seja, o Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro, que está cadastrando todas as áreas de risco de todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro. E Petrópolis está nesse pacote também. E eles vão definir exatamente quais são as áreas de risco para tomar as medidas adequadas, com a verba bem definida e conseguir resgatar a segurança na cidade, porque esse é um pânico que não precisava acontecer. Johannes, a gente viu hoje cedo, agora o tempo voltou a ficar nublado, já estão surgindo nuvens carregadas, mas a gente viu hoje cedo um sol bem forte aqui. Esse sol, imagino eu, está meio que mexendo, pode estar mexendo com o solo. Isso contribui ou acaba prejudicando? Prejudica, porque ele começa a evaporar a água que está dentro do solo e abre novamente os poros para que nova chuva que vier movimentar o resto do material que esteja solto, ou outros barrancos que possa vir a descer. Tudo que está acontecendo aqui é corte e aterro mal feito em áreas de risco, áreas de encosta muito íngreme. Então isso aí que não pode acontecer. Qualquer engenharia sempre diz, vamos fazer um estudo preliminar, um mapeamento geológico, geotécnico da área, da encosta, depois vamos fazer o projeto todo de drenagem, de contenção, aí sim ocupar os terrenos de maior risco. Senhor, muito obrigado, viu? Olha, a minha comunicação com Cabo Frio caiu, eu acho que nesse momento eu conversaria com a Ana Paula. Eu preciso só chamar agora uma reportagem do Guilherme Peixoto a respeito da situação da UPA, do centro de Cabo Frio. A UPA está supostamente com metade do atendimento, metade da capacidade de atendimento nesse momento por conta também de um desabamento de terra. Vamos ver a reportagem. O sol voltou a aparecer na região serrana e os moradores de Petrópolis tentam voltar à rotina depois da chuva. Esta manhã, as lojas do centro da cidade abriram as portas, mas a limpeza continua. Há muito trabalho pela frente. Espero que até sexta-feira eu consiga voltar à rotina normal. Esse é um trabalho ainda difícil. Com certeza. Aqui para dentro ficou tudo inundado, que agora já não dá para ver, porque limpamos tudo, mas ficou feio o negócio aí. O temporal atingiu quase toda a cidade, muitos bairros, inclusive o centro da cidade. Aqui na UPA, unidade de pronto atendimento, só casos mais graves estão sendo atendidos. Parte do prédio foi interditado. O motivo? Um grande deslizamento de terra, que ainda oferece perigo. O movimento hoje é tranquilo, mas quem precisa de uma consulta médica é encaminhado para o hospital ou para postos de saúde em outros bairros. O senhor está com dor na coluna? Como é que foi? Dor na coluna, não, eu tô com problema, porque eu não posso nem sentar, porque eu tenho medicação, não posso nem pegar peso. Até para sentar é ruim, que dói isso aqui tudo. Agora eu vou ali, vou pegar um ônibus, vou em casa para me pegar um documento para mim ir lá para outro hospital. Fica mais difícil para quem precisa do atendimento. É verdade. Em uma das ruas de acesso ao centro ainda há muita lama. Esta ponte está fechada. Parte da proteção foi levada pela enchente. De manhã, equipes da CONDEP, a Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, formaram um mutirão de limpeza. E também retiraram lixo que ficou acumulado no rio. Muita lama aí na rua, né? Ainda, né? Porque tiraram um pouco, muita poeira, ficou muita poeira para trás. Vai ter que lavar a rua, bem dizer. Ainda é difícil voltar à rotina aqui. Ainda é bastante difícil. Eu estou vendo aqui algumas pessoas trabalhando ontem, trabalharam, hoje estão trabalhando e acredito que deva ser resolvido. Isso é importante para a comunidade. É necessário, não tem como não fazer, né? Não tem como. Só corrigindo, eu falei a UPA de Cabo Frio, a UPA do centro de Petrópolis, tá? Eu perdi a comunicação com a Ana Paula, que está em Cabo Frio. Eu preciso falar dos outros serviços que voltaram a funcionar aqui em Petrópolis. O Fórum e o posto do Detran estão funcionando normalmente depois de momentos fechados. As escolas municipais, a expectativa é de que elas voltem a funcionar amanhã, mas isso não é certo por enquanto, porque há dificuldade, segundo a secretária de Educação, para se comunicar com as famílias. Em alguns bairros, como é o caso aqui do Independência, onde nós estamos, não há telefone, é difícil falar, deixar recado, é muito complicado avisar as mães. E olha, quase 72 horas depois da tempestade, ainda tem outros serviços que não estão funcionando. Alguns ônibus não conseguem chegar por conta da queda de barreiras, falta água no Parque São Vicente e praticamente toda a cidade está com o abastecimento de água irregular. Agora há pouco, aqui onde a gente está, tinha um funcionário da Águas do Imperador trabalhando, tentando resolver problemas. A gente vê por toda a cidade funcionários tentando resolver. E funcionários também da Ampla tem pontos ainda sem energia, como a dona Madalena falou aqui ainda há pouco, que a localidade aqui do Serrinha estava sem luz até ontem.
A Ampla, a gente vê também funcionários da empresa trabalhando e da rede de telefonia também. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui de Petrópolis. Por enquanto, eu devolvo para Ana Paula aí no estúdio. Ana. Obrigada, Antônio. Você trocou o nome da UPA aí de Cabo Frio com a de Petrópolis, mas você também não deixa de ter razão não, porque a gente vai mostrar aqui no RJ que nós temos problemas também aqui na UPA de Cabo Frio. Não é o que aconteceu aí em Petrópolis com deslizamento, é um problema de falta de médicos, mas daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto. Voltando aí sobre a chuva, em Teresópolis, segundo a Defesa Civil, não choveu essa noite. E a escola e a creche no bairro Pimentel, que haviam sido interditadas, voltaram a funcionar normalmente. Agentes estão percorrendo a cidade e o interior do município, verificando os bairros que foram atingidos pela chuva. Nas últimas 24 horas, não foi registrada nenhuma ocorrência. Agora a situação nas estradas. A RJ 116 está em sistema pare e siga nos quilômetros 51 e 69 na Serra, nos limites dos picos entre ali Cachoeiras de Macacu e Nova Friburgo. No local, funcionários da concessionária que administra a via estão retirando terra e pedras que desceram das encostas na chuva de segunda-feira. Até o momento, já foram retiradas 180 toneladas de terra nos trechos. A operação vai até às 6 horas da tarde. Já na Serra Mar, a RJ 142, entre Casimiro de Abreu e Nova Friburgo, segue o trabalho de limpeza da pista para retirar as barreiras que caíram. Desde segunda-feira, a rodovia está com diversos pontos em meia pista. Hoje, a interrupção está na altura de Santa Luzia, no quilômetro 33. Na localidade, 4 barreiras caíram. A expectativa é que a via esteja totalmente liberada até o fim da tarde. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre a chuva, porque agora o RJ vai mostrar todo o trabalho da Polícia Militar hoje cedo no centro de Campos. Uma parte central da cidade foi isolada pela PM por causa de uma tentativa de assalto a uma agência bancária. A polícia fez um cerco para achar os ladrões ali no começo da Rua do Calçadão. Nossa equipe acompanhou toda essa movimentação e a gente vai ver agora. Manhã de tumulto no centro de Campos. Ninguém podia passar perto de uma das áreas mais movimentadas. 6 horas já encontrei o pessoal reclamando aí que tinha gente refém. E aí eu fiquei distante, aguardando, né, para ver o que ia acontecer. Prédios comerciais tiveram a entrada restrita. Eu mandei fechar as portarias, tá, e deixar só entrar condômino, tá? Porque poderia haver algum tiroteio, até mesmo uma fuga, né? E entrar aqui no prédio. 2 quarteirões foram isolados pela Polícia Militar, que trabalhava desde a madrugada para capturar os bandidos que tentaram assaltar esta agência bancária. Eram 3 horas quando a polícia, que fazia ronda, avistou dentro da agência um homem com uma sacola. A movimentação estranha também foi captada pelas câmeras de vigilância. Gás lacrimogênio foi usado no sistema de ventilação do prédio para ajudar nas buscas. Como o cheiro do produto é forte, se o bandido estivesse escondido, sairia. Ele escapou e foi preso às 6h30 da manhã em uma rua lateral. Mas a PM ainda procurava por mais 2 pessoas. O clima aqui no centro comercial é de muita tensão. Agora são 8h30 da manhã, é um horário crítico porque é quando muita gente chega para trabalhar e não pode passar por conta desse bloqueio montado pela Polícia Militar. A informação que chega agora é de que alguns bandidos estariam escondidos nessa área. Por isso, os policiais militares estão espalhados em pontos estratégicos para justamente evitar essa fuga. E além disso, um carro teria sido visto aqui nas redondezas durante a madrugada, dando cobertura a essa ação dos criminosos. Acontece que esse veículo não foi localizado até agora. A PM vasculhou lojas vizinhas ao banco durante boa parte da manhã. Ninguém foi encontrado. O gerente do banco disse à polícia que os bandidos não conseguiram levar nada. Segurança. Fica totalmente seguro, né? Se acontece aqui num centro tão movimentado, né? Era para ter mais segurança. O rapaz que foi preso confessou que estava ali tentando assaltar o banco. Ele estava com um alicate, marreta e um arco de serra. Agora, o mais intrigante e o que a polícia vai investigar é como esse homem entrou na agência, porque a agência não tinha um sinal sequer de arrombamento. E como era de madrugada, as portas ficam trancadas, mesmo a parte que tem os caixas eletrônicos. A polícia agora vai investigar.
Depois do intervalo, as informações dos centenas de desabrigados e desalojados em Petrópolis. E o início do outono. A nova estação começou hoje de manhã e deve trazer menos chuva. Agora 12h21. Hoje, às 8h02 da manhã, começou o outono. Hora de dar adeus ao verão e esperar o inverno, que está daqui a pouquinho chegando aí, né? Em Macaé, as temperaturas já estavam mais baixas hoje pela manhã e nas ruas as pessoas curtiram um clima menos abafado. O verão foi de muito sol e de temperaturas que bateram recordes. Hoje, no primeiro dia do outono, a temperatura mais amena fez muita gente tirar o casaco do armário durante a manhã. Diferente do verão, que tem os dias mais longos que a noite, o outono costuma ser uma estação mais equilibrada. Dia e noite tem praticamente a mesma duração. A cada dia que passa, as noites começam a ficar um pouco mais longas e a temperatura vai caindo até a chegada do inverno. Enquanto isso, as águas de março devem mesmo fechar o restinho do clima típico do verão. Segundo esse meteorologista, as características da nova estação só devem começar a aparecer em abril. No outono, por ela ser uma estação que é de transição, ela guarda, né, uma aparência do verão e do inverno. Então ela tem temperaturas, a gente vê frio de manhã e durante o dia esquenta bastante ainda. O outono também é conhecido como o tempo da colheita de muitos produtos agrícolas. É que o período de safra da maioria deles coincide com a estação. Por isso, é uma boa época para encontrar produtos a um bom preço no mercado. Essas duas amigas encontram ainda mais vantagens na nova estação. Para mim é ótimo. Eu gosto muito mais do que o verão. Mais fresco, mais tranquilo para caminhar. Muito bom. A gente caminha todo dia às 7 horas da manhã. Ontem com chuva a gente estava aqui também e nessa época é mais agradável, né? Menos calor, a gente fica mais tranquila para caminhar. Deixa vir o tempo mais fresco. Chega de calor. Vamos ver como o outono chegou na região dos lagos. Olha só, o dia começou encoberto, mas foi logo abrindo. Hoje o tempo vai ficar bem quente, máxima prevista aí de 26 graus. Tem previsão de chuva fraca para logo mais. E agora a gente vai ver como o tempo está, o tempo no norte do estado, ao vivo, em Campos, com a repórter Aline Proença. Oi, Aline, muito boa tarde para você. Como é que começou o outono aí? Tem um solzinho em Campos? Oi, Ana, boa tarde para você também. Olha, o sol até apareceu aqui mais cedo, mas agora realmente o tempo está bem nublado, bem feio, o que pode gerar até um certo medo entre as pessoas. Principalmente aquelas que moram em áreas que costumam alagar com essa chuvarada toda que vem acontecendo aí. É o caso, por exemplo, da comunidade do Imbé, que fica na zona rural daqui de Campos. A gente já falou sobre esse assunto ontem aqui no jornal, tem imagens aí. A situação que já era muito ruim ficou pior. 25 famílias continuam isoladas. A chuva dos últimos dias se acumulou ali na estrada do Mocotó. Os moradores estão atentos a esse problema para ver se essa água, se ela sobe, se ela continua no mesmo nível ou não. E também estão em comunicação direta com a Defesa Civil para saber como é que está essa situação, que está fazendo esse monitoramento também. Por enquanto, segundo os moradores, existe água e comida suficiente para todo mundo. Então, tudo estaria sob controle até agora. A previsão é de que esse acesso à comunidade volte ao normal até depois de amanhã, segundo diz a Defesa Civil. Ana. Obrigada, Aline. Agora a gente volta a falar da situação da chuva em Petrópolis. Quase 1.500 pessoas ainda estão fora de casa. A maioria espalhada em 27 abrigos. Voltando então com o Antônio. Antônio, como é que está a assistência a essas pessoas? Ana, a informação que a gente tem da Prefeitura é de que toda a assistência está sendo prestada para as pessoas que estão nos abrigos, todo apoio, comida, água. A gente está aqui com muita dificuldade de conversar, de entrevistar as pessoas da Prefeitura, claro, porque todas estão trabalhando, estão nos pontos. Só que aqui a gente conseguiu um tempinho do pessoal da Cruz Vermelha, que também está trabalhando nesse atendimento, também está visitando os abrigos. Vamos ter mais ou menos um panorama aqui com a Aline Casale, que é assessora da presidência da Cruz Vermelha, né, Aline? Boa tarde para você. Que trabalho está sendo feito nos abrigos? O trabalho nos abrigos está, a CETRAC está fazendo toda a alimentação, está dando toda a assistência que os desabrigados estão precisando nesse momento. Comida, água, roupa? Comida, água, roupa. A Cruz Vermelha, nesse momento, ela está arrecadando todos os donativos, encaminhando para a CETRAC, para assim a CETRAC encaminhar os abrigos. Aline, quem quiser ajudar, o que deve fazer?
deve comparecer à Rua Carlos Gomes, número 6, Centro, ou ligar para o telefone 231-6364, que lá vai ter uma equipe para recebê-los e fazer a separação de todo o material que nós estamos recebendo. Aline, você já está mais ou menos habituada com esse tipo de situação, né? O que você tem visto aqui na cidade? O que vocês estão percebendo? Todo mundo está muito nervoso com essa situação toda, mas a população está ajudando muito, estamos recebendo muito donativo, muitas pessoas estão se propondo a ajudar a Cruz Vermelha, a ajudar a população petropolitana, de muita solidariedade. Aline, obrigado aqui pelo seu depoimento. A gente também tem uma outra representante aqui da Cruz Vermelha, que é a Fátima Cristina Santos. Ela é coordenadora estadual do setor de psicologia da Cruz Vermelha. Fátima, muito obrigado por vocês terem esperado aqui. Eu sei que vocês estão cheias de trabalho. Conta pra gente, será que a gente consegue explicar essa dificuldade das pessoas de estarem no abrigo? O que se passa na cabeça? O que vocês estão identificando nessas pessoas que estão nos abrigos? Na verdade, nós estamos fazendo um levantamento desses abrigos e das necessidades, porque existem ainda pessoas que estão muito impactadas e ainda não estão na realidade, né? Existe ainda um mecanismo de negação e nós estamos aqui para apoiar no luto, apoiar dar esse suporte psicológico às famílias, na identificação dos seus parentes, junto lá ao IML, não só nos abrigos. O que nós vemos são pessoas que estão vivendo esse estresse agudo, que é esperado por toda a tragédia acontecida, principalmente numa situação de desastres naturais, né, onde a impotência frente ao acontecido é muito grande. Isso gera uma angústia, não só dos afetados direta, mas como indiretamente, da própria equipe que está trabalhando, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, né, que estão trabalhando e perderam pessoas também das suas corporações. Fátima, muito obrigado, viu? Bom trabalho para vocês, trabalho importantíssimo de apoio psicológico nesse momento. Ana Paula, a qualquer momento eu volto daqui com mais informações sobre essa tragédia em Petrópolis. Volto com você aí. Ok, Antônio, obrigado então. Olha, o RJ faz mais uma rápida pausa e na volta o governo volta a fazer o pagamento aos fornecedores e ainda o novo mapa da dengue no estado. 6 municípios deixam a situação de epidemia. E diretor da UPA de Cabo Frio admite falta de médicos. Durante a madrugada nem houve atendimento no setor ambulatorial. A gente volta já já com o RJ, agora é 12:30. O governo do estado voltou a fazer todos os pagamentos que estavam suspensos, inclusive os atrasados, depois que a Justiça suspendeu a nova lei dos royalties. Uma liminar na segunda-feira devolveu ao Rio de Janeiro as receitas antigas dos royalties do petróleo. Mas para se tornar definitiva, essa medida ainda precisa ser aprovada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Na decisão, a ministra Carmen Lúcia destacou o fato de os cálculos e pagamentos dos royalties serem mensais, o que demandaria uma resposta urgente do Supremo. Ela levou apenas 3 dias para acolher a ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo governo do Rio. A ministra ressaltou os riscos à segurança jurídica, política e financeira dos estados e municípios em situação de incerteza quanto às regras sobre pagamentos. Na prática, a liminar torna sem efeito a nova lei de redistribuição dos royalties, aprovada pelo Congresso e sancionada pela presidente Dilma. A lei determina a divisão das receitas do petróleo entre todos os estados e municípios do país, inclusive os que não produzem petróleo. A mudança atinge também contratos já assinados, o que vem sendo alvo de críticas pesadas dos estados produtores. Segundo cálculos do governo do Rio, a nova lei provocaria perdas de 4 bilhões de reais este ano e de 60 bilhões até 2020 para o estado e municípios fluminenses. Em nota, o governador Sérgio Cabral disse que a decisão resgata o valor mais importante da Constituição de 88, o profundo compromisso com o Estado democrático de direito. Ontem à noite, o governo do estado anunciou a retomada dos pagamentos que haviam sido suspensos desde que a nova lei foi sancionada. Em Brasília, parlamentares do Rio comemoraram a decisão do STF.
Essa decisão balizadora, porque servirá para os outros ministros também. Óbvio que o Rio de Janeiro fica contente, porque retoma a questão da justiça e do equilíbrio do Pacto Federativo. Não há até agora data marcada para que o Supremo Tribunal Federal julgue a questão em definitivo. Enquanto isso, os estados produtores continuam recebendo normalmente os royalties e as participações especiais do petróleo. O quadro incompleto de médicos na UPA de Cabo Frio fez com que o atendimento na unidade fosse suspenso no setor ambulatorial durante 5 horas nessa madrugada. Hoje pela manhã o atendimento voltou ao normal, mas com atrasos. Pela manhã, os pacientes já podiam entrar na unidade, mas ainda era preciso esperar. Rodolfo chegou cedo e ficou surpreso com a informação. Achei que ia chegar aqui, ia demorar um pouquinho de atendimento, como sempre, mas nada muito demorado, que ia ser tranquilo, ia ter médico, tudo tranquilo. A falta de médico me surpreendeu bastante. O tio de Priscila está internado aqui há 2 dias. A família presenciou os transtornos. Minha tia chegou lá, falou para eles, olha, o soro do meu irmão acabou. Eles viraram e falaram, toma aqui minha senhora, pega e coloca. Se a gente nem sabe colocar o soro nele, como que a gente ia fazer? Se botasse errado, ia falar que era culpa nossa. Por causa da falta de médicos, o atendimento ambulatorial da UPA, dessas pessoas que ficam aqui na frente, teve que ser suspenso durante a madrugada. Havia apenas 2 médicos para atender aos adultos e um deles ainda teve que sair para acompanhar a transferência de um paciente. E para que o médico não ficasse sozinho, o diretor da unidade saiu das funções administrativas e também foi ajudar. A prioridade foi o atendimento dos casos mais graves. Eu vim para reforçar, só que a gente tem uma outra área que tem 4 pacientes em coma e 11 pacientes internados. Então, os 2 que ficaram aqui na unidade ficaram nessa área de emergência. E o atendimento do ambulatório na frente foi suspenso, mas a emergência foi mantida aberta. Na pediatria não houve problemas. Ontem e hoje, equipe completa com 4 profissionais. Já para o atendimento de adultos, os clínicos gerais do plantão desta quarta-feira começaram a chegar por volta das 8h30 da manhã. São 6 médicos, 4 para o atendimento ambulatorial e 2 na emergência. Todos compareceram e Leliane conseguiu a consulta. Como é que foi o atendimento para você? Juntei e depois bati o raio-x, para agora estou esperando a ambulância. Acho que até chegou, vamos lá. Agora já está tudo certo? Agora está certo. Mas para outros 2 plantões durante a semana, a UPA de Cabo Frio ainda não tem o quadro completo de médicos. Já contratou para quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas o nosso grande problema é segunda e terça. São os dias que a gente ainda precisa contratar médico. A Secretaria de Saúde já contratou hoje e até o final da semana provavelmente vai conseguir contratar para segunda e terça-feira. O senhor ainda precisa de quantos médicos para compor todo o quadro? Eu preciso de 8 médicos para compor o quadro. Segundo a Secretaria de Saúde, o processo de contratação está em andamento, mas realmente há dificuldade na contratação de médicos para os plantões de segunda e terça-feira. A Secretaria informou ainda que está trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível. Agora a gente fala de dengue. O governo do estado divulgou que desde o início do ano foram notificados 53 mil casos da doença. 2 mortes foram confirmadas, uma em Volta Redonda e uma outra em Magé. Dos 92 municípios do Rio, 35 ainda vivem epidemia da doença, mas 6 municípios do Noroeste já deixaram esse estágio. A Aline Proença volta agora com essas informações. Aline, quais são esses municípios? Ana, as cidades são Aperibé, Cambuci, Italva, Itaucara, Itaperuna, Santo Antônio de Pádua. Segundo as prefeituras que nós entramos em contato mais cedo, as salas de hidratação que foram montadas pelo governo do estado nessas cidades vão continuar funcionando normalmente. Até porque, Ana, os números podem voltar a subir de uma hora para outra e continua chovendo em muitos desses locais. Mesmo com essa baixa, muitas cidades ainda vivem o drama da epidemia de dengue. Aqui no norte do estado, por exemplo, esse é o caso de São Fidélis. Na região serrana são 4 cidades, entre elas Cachoeiras de Macacu e Cantagalo. Na região dos Lagos e Baixada Litorânea são 8 municípios, entre eles Búzios, Cabo Frio, e Rio das Ostras. Voltamos com você, Ana. Obrigada, Aline.
Bom, agora a gente vai falar de uma doença grave que pode levar à morte. Entre os sintomas estão febre, tosse e emagrecimento rápido. É a tuberculose. Só no ano passado foram registrados 79 mil casos no Brasil. O próximo domingo agora, dia 24 de março, será o Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose. Em Rio das Ostras, essa semana está sendo de conscientização. As pessoas recebem informações nos postos de saúde do município e a meta é agilizar e facilitar a identificação dos sintomas para diagnosticar a doença e começar o tratamento. Em Rio das Ostras, só esse ano já foram 20 casos confirmados de tuberculose. O Rio de Janeiro é o estado com maior incidência da doença no país. Em 2012, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, foram 62 casos para cada grupo de 100 mil pessoas. O Centro de Saúde da Extensão do Bosque é a atual referência do município de Rio das Ostras para o diagnóstico e tratamento, acompanhando aí para fazer esse acompanhamento da tuberculose. No próximo bloco, o RJ traz mais informações sobre a chuva em Petrópolis. E nós vamos bater um papo com Ney Pereira e Manuel Tobias, técnico e auxiliar técnico da Seleção Brasileira de Futsal. Eles já estão aqui com a gente, Brasil e Venezuela em Cabo Frio. A gente volta já já, trazendo todos os detalhes. Agora, 12h e 41 minutos. Notícias do esporte agora. Quarta-feira de futebol pelo interior é a 5ª rodada da segundona do Carioca. Vamos ver agora os jogos. O Sampaio Correia recebe a Cabofriense. Duelo no Lourivaldão às 13h30 da tarde. No mesmo horário, o Paduano encara o Bom Sucesso no Valdo Carneiro Xavier. Mais tarde, às 6 horas, tem São João da Barra e Tigres. A partida será disputada no Sazinho. Já às 8 da noite, o Goitacás recebe em Campos o América de Três Rios. Duelo no Arizão. Olha, hoje tem em quadra Brasil e Venezuela em Cabo Frio. O desafio internacional vai ser no ginásio Alfredo Barreto, a primeira partida de 2013 da seleção brasileira. E aqui no estúdio do RJ, a gente recebe o técnico da seleção, Ney Franco, o auxiliar também faz parte da comissão, Tobias. Ney Pereira. Ney Pereira, desculpa. E Tobias, quem que não conhece, né? Um grande craque aí que já ganhou até bola de ouro em 2007, né, Ney? Gente, boa tarde. Boa tarde. Pela participação de vocês aqui no RJ. Obrigada por estar participando aqui com a gente. Por que Cabo Frio? Primeiro jogo da seleção brasileira. Nós estamos precisando cumprir um jogo que tínhamos acordado ainda. E esse local foi escolhido justamente porque o Rio de Janeiro atravessa um momento de dificuldade no futsal, no esporte, no investimento. E sempre foi sede de grandes eventos. Então nós, a princípio, pensamos no Rio de Janeiro mesmo, mas Cabo Frio nos apresentou uma proposta muito boa, onde há uma organização de excelente nível. Estamos aqui então e esperamos um público que compareça e a gente possa fazer uma boa exibição da nossa estreia, minha e do Manel. Exatamente isso que eu ia comentar, né? A estreia dos dois, vocês assumiram agora em janeiro, né? O Manuel com esse currículo todo. Uma bagagem né, muito grande. Uma bagagem toda. Então, o que vocês estão prometendo para essa retomada agora em 2013? O Manel veio auxiliar, é um trabalho novo para ele tem muita capacidade para isso. A gente espera manter o que a outra seleção, o que a outra base de profissionais da comissão técnica fez até agora, que são vitórias, e levando sempre o nome do futsal brasileiro. Então, eu e Manel estamos aqui buscando, então, dar sequência às vitórias e aos títulos do Brasil. Agora, Ney, a gente está vendo aí imagens do treino de ontem, né? Esse treino que já foi feito aí no ginásio Alfredo Barreto em Cabo Frio. Manuel, você que é um jogador experiente, a gente viu ali a imagem do Falcão também, que é um jogador experiente. Essa experiência você vai trazer para essa comissão e passar para esses jogadores para essa fase de 2013? Na verdade, um ex-jogador, é um prazer estar aqui em Cabo Frio pela primeira vez. Vamos tentar ajudar, principalmente auxiliando esses jogadores, né? Claro que uma função totalmente diferente. Dentro da quadra é totalmente diferente você analisar fora da quadra. E como o Ney falou, um desafio enorme para a gente. E eu acho que a gente tem que buscar os desafios, né?
Nós estamos estreando hoje aqui, se Deus quiser vamos estrear com o pé direito, Cabo Frio, e esperamos dar continuidade ao trabalho que, com certeza, com todo sucesso, a outra gestão, vamos dizer, essa outra comissão técnica deixou. Claro que nós tivemos pouco tempo para trabalhar, tivemos alguns empecilhos, jogadores que chegaram em cima da hora, porque compromisso com seus clubes, mas o futsal brasileiro é o futsal brasileiro, é o futsal melhor do mundo. Nós temos que respeitar a equipe da Venezuela, mas nós temos que dar sequência ao trabalho e sabemos que o Brasil, com certeza, hoje é o grande favorito para esse desafio. E hoje cedo vocês também já fizeram até um trabalho mais social, educativo também, para a natureza, que foi o plantio também de mudas que a gente está vendo aí, ó, as imagens que foi feito. Além de colocar o esporte também, tem essa parte educativa também, né? Com certeza, a seleção prima por isso. Todo local que ela comparece, ela está levando também as atividades para a criança, porque ela possa ter uma oportunidade. Olha o Falcão aí, dando aquela presença. A criançada gosta muito do futsal e dos jogadores. Então, essa parte social, a gente está sempre também fazendo parte. Bom, só lembrando então, o jogo é hoje, às 4h30 da tarde? É exatamente, 4h30 da tarde. No ginásio Alfredo Barreto, uma pena os ingressos já estão esgotados, né? Muito bom, pena não, porque... Pena porque eu queria ir, não vou poder ir. Ah, bom, por isso, porque realmente os alimentos, né? Então, o povo compareceu, então quer dizer, sucesso para essa organização que foi muito bem feita. Não, com certeza. Mas quem não vai poder acompanhar o jogo lá no Alfredo Barreto, tem a transmissão ao vivo pela Sport TV. Isso né? Isso mesmo. Gente, obrigado então pela participação de vocês aqui no RJ, trazendo esse Brasil e Venezuela aí, abrindo 2013. Obrigado, tudo de bom. Bom, obrigada então, gente. Olha, e a gente encerra, antes de encerrar o RJ, aliás, a gente volta ao vivo a Petrópolis para conversar com o Antônio, com ele. Vamos lá conversar com eles novamente. Oi, Antônio, voltando a falar com você aí, o que está previsto para agora à tarde? Os trabalhos de buscas continuam, né? Sim, Ana, as buscas continuam, reforçando, elas estão concentradas num local que fica até aqui perto, a gente está no bairro Independência, as buscas estão na região do Quitandinha, um bairro muito próximo aqui, especificamente na rua Espírito Santo. Eu tenho um balanço aqui do número de mortes, 9 foram, esse balanço é do Corpo de Bombeiros, 9 confirmadas aqui no bairro Independência, 8 no bairro Quitandinha, especificamente na rua Espírito Santo, também no Quitandinha, na rua Alagoas, 2 mortes, no bairro Dr. Touzete, 1, assim como no Lagoinha e também rua Lopes Trovão, 4 mortes no Bingen e 2 em unidades de saúde, totalizando até agora 28 mortes por conta dessa tragédia na Serra. A gente vê aqui veículos passando, indo no sentido do bairro Independência, mas eles só conseguem ir até um determinado ponto que fica a cerca de 2 quilômetros daqui. Esse daqui é o acesso principal, mas ali na frente há uma barreira caída e tem máquinas do governo do estado, da prefeitura trabalhando. Aqui, agentes da CPTrans, da Companhia Petropolitana de Trânsito, eles vão dando orientações às pessoas. A gente vê aqui um motorista parado, pedindo informações. A todo tempo é assim que está funcionando. E esse aqui também é o acesso, vamos mostrar para cá, acesso à região do bairro Taquara, que é uma parte mais alta aqui, onde também tem escorregamentos de terra. São dezenas, a gente até agora, por conta dos trabalhos de busca, de atendimento às vítimas, a gente não tem um balanço do número de deslizamentos de terra, mas a gente pode afirmar que são dezenas. A gente vê aqui trabalhando o pessoal do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil Estadual, muita gente em ação o tempo todo e as nossas equipes de reportagem estão de prontidão. Ao longo da nossa programação, a gente traz mais informações. Ana. Obrigada então, Antônio. Olha, o RJ de hoje se despede aqui. Na nossa página na internet você pode rever as reportagens e acompanhar toda a situação da chuva na região serrana, sempre atualizada. Tá aí o endereço, g1.com.br/InterTVRJ. Eu deixo vocês aí com o Globo Esporte. Até amanhã. Tchau.